Notícia em tempo real. Aqui você vai ter notícias, aqui você vai ter bate-papo e nós estamos pela primeira vez trazendo um convidado aqui. Esse convidado é o convidado top, é o convidado chamado Valdemar Oliveira, você que está nos assistindo aí. Olha, eu vou pedir para, carinhosamente chamado de Vavar, né? Valdemar dizer um pouquinho dele. Um pouquinho de Valdemar nessa cidade do Salvador. A bola é para você, Vavá. Me diga aí. Você está aqui, que legal que você está aqui com a gente. Mas me fala, Valdemar, quem é Valdemar Oliveira na cidade de Salvador? Valdemar Oliveira agora é um velhinho de 80 anos. Misericórdia. Mas com uns 60 anos de luta, né? Muita história. Mais de 60 anos de luta nesta cidade, né? Essa luta travada contra a violência, né? Violência como um todo, né? A violência contra os direitos humanos e nesses últimos 30 e tantos anos, mais especificamente, a violência contra criança e adolescente. Eu tive a honra de participar da fundação do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, lá atrás, em 1991. O SEDECA, né? SEDECA, portanto, 33 anos. Fui o seu primeiro diretor executivo, coordenador executivo, depois cedi para a doutora Hélia Barbosa, que fez uma grande administração, e retornei em 2000 e praticamente permaneço até hoje. Nesses últimos 24 anos, boa parte deles eu fui o coordenador geral. Há 3 anos atrás, eu me afastei por uma questão de saúde, né? Fui orientado pelos meus médicos a sair da linha de frente, mas continuo na coordenação. Eu sou subcoordenador, né? A coordenadora geral hoje é a companheira Luciana Reis. Mas o que é fato concreto é que o SEDECA continua funcionando, né, nesses 34 anos, né, em prol dos direitos de criança e adolescente. Eu nasci e me criei na Fazenda Grande do Retiro. Salvador, bairro periférico aqui da cidade. É evidente que você imaginar hoje, você vai hoje na Fazenda Grande, você vê ela super ocupada, quase não tem um espaçozinho. Bem populosa. É casa bem populosa, é casa em cima de casa, é casa de 2, 3 pavimentos, 5 pavimentos. Na época, quando eu era garoto, a Fazenda Grande era composta de casas que eram construídas de pau a pique, como se chama, né? Aquela casa de taipa, onde se cavava aquele barro e envarava, né? A casa envarava e tinha um dia especial, que geralmente era domingo, onde essa casa era tapada. Era casa de taipa, eu lembro. Casa de taipa. Ela era construída, era toda envarada, aquelas varas, não é? E depois, nesse domingo, geralmente, o proprietário da casa fazia um mutirão, fazia uma grande feijoada, eu dizia que tinha mais fato do que carne de sertão, carne de porco, muita cachaça, e o pessoal caía para dentro desde 5 horas da manhã e finalizava no final da tarde. Né? Então, essas casas eram construídas assim. E a cobertura não era telha, não tinha telha. A cobertura era uma palha de uma palma, parecida com coqueiro, mas que não era coqueiro, que era extraída geralmente naquelas matas da estrada velha do aeroporto. Então, ao tempo que o pessoal estava trabalhando, saíam algumas pessoas em jegue, em cavalo, em burro, e iam para a estrada velha do aeroporto, veja que é uma boa distância, né, tiravam aquelas palhas e traziam. A maioria delas não eram acimentadas, era chão, né? Era chão. Então, esse era a Fazenda Grande que eu nasci. É parte da história, né, Valdemar? Não tinha água encanada, boa parte não tinha energia elétrica. Meu pai, que era muito astuto, né, ele juntou com um compadre e adquiriu uns trilhos, né, uns trilhos de bonde, e fez uma posteação do lugar onde até chegava energia até a nossa casa. De sorte que no trecho onde nós morávamos,
só tinha 2 pessoas com energia elétrica, meu pai e esse compadre dele, que puxaram essa energia. A água era coletada em fontes, fonte da Bica principalmente, né? Ônibus não tinha, nós pegávamos, tinha um bonde que passava na São Martim, via da Praça Cairu, em direção à Barroquinha, e vinha pela São Martim, nós pegávamos ele ali embaixo, o bonde. Então, de vez em quando descarrilhava. Então você conhece muito essa cidade, né, Valdemar? Não, conheço. Inclusive você já foi vereador aqui em Salvador, não foi? Fui vereador aqui de 83 a 89. Né? Foi uma grande... O povo da periferia me elegeu, né? Achou que devia me colocar lá na Câmara, e eu fui o 5º mais votado. E aqui, sem um tostão no bolso. Fiz uma campanha que eu denominei a luta do milhão contra o tostão. Aí era assim, Valdemar Oliveira, no peito e na raça. Era o meu slogan. No peito e na raça. Eu lembro desse. E foi no peito e na raça que eu consegui me eleger ser o 5º ou 6º mais votado. Nessa época tinha essas histórias de corrupção, Valdemar? Leva dinheiro para ali, superfaturamento. Não, essa coisa. Naquela época não tinha a chamada venda de voto, como está agora, é uma coisa terrível, né? Voto na cidade está sendo comprado, principalmente nessa última eleição, está sendo comprado praticamente na boca da urna, a 150, foi comprado a 150, R$200. R$200? R$200. Valeu um voto. Uma vergonha. No meu tempo não tinha isso, tinha muita propaganda. Já iniciava um processo de distribuição de bens materiais, tipo colchonete, né? Essa cafeteira. Então já começava isso lá, cesta básica, mas era muito imberbe, era muito inicial. Entendeu? Muito inicial. Foi graças a isso que eu me elegi. Se tivesse nesse esquema aqui, minha chance era zero. Não me elegeria de forma nenhuma. Eu me elegi exatamente porque esta corrupção terrível que ocorre agora, essa descaracterização, ainda não era predominante. Já existia, mas de forma muito tímida, né? Veio se acentuando a partir dos anos. Para você ter uma ideia, Silvio, de como que está essa corrupção, em 2020, o Tribunal Regional Eleitoral, a Polícia Federal, melhor dizendo, a Polícia Federal apreendeu R$1 milhão que se destinava à compra de voto, em 2020. Em 2022, a Polícia Federal já apreendeu R$5 milhões. Quer dizer, 5 vezes mais o que tinha sido 2 anos antes. E agora, 2024, foram apreendidos 20 milhões. Quer dizer, em 4 anos, saiu de 1 milhão que foi apreendido para 20 milhões, quer dizer, 20 vezes mais. Isso que foi apreendido, isso é um nada frente ao que foi gasto, frente ao que foi utilizado para a compra de votos. Foi bem mais. Isso é que a polícia conseguiu, a Polícia Federal conseguiu apreender, entendeu? Evidentemente que transcorreu-se nas periferias de forma, diria que escondida, né? E foi bem mais, deve ter chegado a uns... Como dizia Ney Mato Grosso, por debaixo dos panos. Por debaixo dos Mas deixa eu lhe perguntar, Valdemar, que você, vou chamar de Vavá, né, que é o costume nosso, amizade de muitos anos. Eu estou aqui, gente, com o Valdemar Oliveira, conhecido como Vavá. E Vavá veio aqui hoje porque ele tem uma vasta experiência na cidade, né, uma experiência nos movimentos sociais, na vida acadêmica. Está aqui na vida, parte da história da cidade do Salvador. Mas ele está aqui não só para contar a história dele, mas para contar também a grande experiência. E agora eu vou entrar num assunto, tem 2 assuntos que nos preocupam muito a sociedade brasileira, principalmente a baiana, que é a questão da exploração sexual de menor e adolescente, a questão da educação também das crianças e do adolescente. Esse é um dos pontos. Depois a gente vai falar a questão do movimento social também, que ele tem uma experiência muito grande. Então, Valdemar, você é a pessoa talvez não, é a pessoa mais indicada
por ser advogado, por ter se dedicado, ter sido vereador nessa cidade e ter sido se dedicado a esse trabalho, como você diz, um bom tempo. A questão da criança e do adolescente. O que foi que nessa experiência de vida você lhe chamou mais atenção em relação à situação que está hoje da prostituição infantil, dos maltratos também aos menores, das crianças, das separações dos pais e as crianças ficam assim. O que foi que mais lhe chamou a atenção que você tenha dito assim, poxa, isso é um absurdo, isso é uma situação que a gente tem que lutar para amenizar em relação a esses adolescentes, essas crianças? Na sua experiência lá do SEDECA. Olha, Silvio, o que mais me chocou, eu diria, foi constatar o número de crianças e adolescentes assassinadas no nosso estado. É um número muito significativo. Mas pela alguém da família ou por pessoas? Não. Pouca gente pela própria família. Entendeu? Uma maioria agora, essa juventude, esses adolescentes, estão se envolvendo com o narcotráfico e, evidentemente, uma boa parte desses assassinatos, boa parte, é bom que se diga, para não acreditar tudo como a polícia tenta fazer, de acreditar tudo, morreu, mas foi assassinado um adolescente de 17 anos. Já foi a droga, ele era envolvido com a droga. É muito fácil, né? É muito fácil se desincumbir disso, dizendo era envolvido com a droga. Não é. Eu diria, quero repetir, uma boa parte tem envolvimento, mas tem muito adolescente, principalmente crianças, sendo assassinados sem ter nenhuma vinculação com o narcotráfico. Então, esse grau, esse número de assassinatos e a impunidade. Eu ouso dizer que até hoje eu tenho esse slogan, matar criança e adolescente na Bahia não dá nada, infelizmente. É um horror o índice de impunidade, que infelizmente não é só aqui na Bahia. Eu participo, eu fui do grupo nacional, né, de Centro de Defesa, eu fiz parte, nós fazemos parte até hoje da ANSED, que é a Associação Nacional de Centros de Defesa. Eu fui um dos fundadores da ANSED e pude constatar que esse mal vigora em todo o país. Uns estados mais, outros estados menos. A Bahia, infelizmente, assume assim, um dos primeiros lugares em impunidade. Era pior. Já foi pior. Isso que eu sempre digo. Quando o pessoal vem dizer, mas continua, eu digo, continua. Então, você poderia dizer que não há uma política nacional voltada para punição com aqueles que tiram a vida da criança, do adolescente? Não. Uma punição rigorosa. Rigorosa. Nem rigorosa, nem nada. A maioria dos assassinos, eles saem ilesos disso. Eles não sofrem nenhuma punição, nenhuma. Para você ter uma ideia, Silvio, de cada 100 assassinos de criança e adolescente, não sei se dado agora, mas dado de 3 anos atrás, ou 4, cada 100 assassinos, só 9 eram identificados. 9. Não digo presos, não, nem julgados. Identificados, 9. Então, 91 sequer são identificados. Eram identificados. Então, veja isso. Quando você vai fechando, as 7 só são indiciados. 5 vão para a júri. Então, de 100, só 5 assassinos vão para a júri popular. 95 não vão para a júri popular. E esses assassinos são pessoas comuns? Desses 5, só concluindo aqui, desses 5, só 3 são condenados. Então, qual é a triste e terrível realidade? Não estou dizendo que são dados de agora, eu não tenho dado desses últimos 3 anos, mas há 4, 5 anos. De cada 100 assassinos, apenas 3 pagam pelos seus crimes. 97 ficam como se nada tivesse acontecido. Por isso eu insisto, matar criança e adolescente na Bahia não dá nada. E isso é o terrível, porque a gente sabe que a impunidade é uma mola propulsora da violência. Se esses indivíduos soubessem que ao
apertar um gatilho e matar uma criança ou um adolescente, ele seria imediatamente identificado, preso, julgado e condenado, ele pensaria 2 vezes antes de apertar o gatilho. Mas a maioria desses assassinos é atribuído a policiais ou pessoas comuns que se aborrecem, ficam nervosos, chega lá, ou são policiais que vão por alguma ocorrência ou simplesmente acham que tem que tirar a vida? Olha, nesse coisa com adolescente, antigamente a polícia militar, é bom que se diga, a polícia civil menos, mas a polícia militar tinha uma grande responsabilidade. Tanto que nós assumíamos alguns processos e desses processos, a maioria dos processos que nós assumíamos, né, como uma espécie de um Ministério Público, que é o dono da ação, nós funcionávamos como auxiliar do Ministério Público, assistente do Ministério Público nessa acusação. Então, nós éramos assistente de acusação. Boa parte desses processos envolviam policiais militares. Nesses últimos anos, é bom que se diga, esse número de policiais envolvidos nesses assassinatos diminuiu. Caiu. Mas a Bahia, para você ter ideia, a Bahia sempre ficou assim nos primeiros lugares, 5º lugar, 4º, 5º lugar no Brasil. Né? Devia estar em 5º lugar, 4º, 5º lugar, era indicado que tivesse na área de educação. Sim, do lado da sim, educação, lógico. É. Que tivesse em 5º lugar no atendimento à saúde. Não, está nessa questão dos assassinatos contra criança e adolescente. E o SEDECA surge exatamente por isso, para verificar por que havia tantos assassinatos e tão elevada impunidade. Então, o que nos moveu para criar essa entidade, lá atrás, em 91, portanto, há 33 anos atrás, né, com a presença de ex-procurador-geral, Vanderlino, com médicas, com engenheiros, com professores, com psicólogos, com também líderes comunitários, foi exatamente isso, tentar barrar esse aumento de homicídio, né, de assassinato, e também a impunidade, buscar que esses assassinos fossem punidos. E, para nossa surpresa, eu me lembro, o primeiro levantamento que nós fizemos, a grande maioria das crianças e adolescentes assassinados, em 91, evidente, tem muito tempo, mas foi na época que o SEDECA foi criado, 90, 91, não mereciam sequer a instauração de um inquérito que é uma peça inicial do processo para a apuração de um crime. É o inquérito. O delegado, ao tomar conhecimento do crime, ele instaura o inquérito, faz a investigação e aponta responsáveis. Pois bem, a esmagadora maioria dessas crianças que tinham sido assassinadas não mereciam sequer a instauração do inquérito. Era como se tivesse morrido um cachorro ou um gato. Põe aqui, aí vem o rabecão, pega e leva para o IML e depois enterra e estamos conversados. Evidentemente que, com a ação do SEDECA, essa questão deixou de existir. Então, desde 95, 94, que todo assassinato de criança e adolescente é instaurado um inquérito. Mas posso lhe dizer, sem medo de errar, que a maioria deles limita-se a isso. Instaura-se o inquérito. Agora, investigação, que devia ser investigado para se concluir esse inquérito. A grande maioria desses inquéritos ficam inconclusos. Não se aponta responsável ou responsável. Então, até hoje ainda é assim? Até hoje, eu posso lhe afiançar que uma boa parte dos crimes cometidos contra criança e adolescente... Isso não tem a vontade não são identificados os autores, não tem autoria. Entendeu? E quando tem aquele dado que eu lhe notei, limita-se a 9 ou 10%, que são identificados, mas no frigir dos ovos, como se diz, né, indiciamento, acolhimento por parte da justiça, ficam 5, que vão a júri. E desses, apenas 3 são julgados. Mas, Valdemar, agora entrando um pouco na política, talvez isso não seja também, olha, um Estado como a esquerda, não vou dizer só o PT, porque a esquerda também faz parte do governo, mas tem mais de 16 anos de governo,
onde a esquerda tem um pensamento mais para frente, mais progressista, inclusive os seus aliados também. Então, essa questão da criança também não seria caso de vontade política, porque, afinal de contas, o aparelho aí é do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, parte do Poder Judiciário também. Então, não seria o caso, né, de eu ter uma vontade política para os governantes, principalmente do Estado, dizer assim, não, essa situação, ainda mais você, né, um homem que estava à frente, que hoje tem outras pessoas que estão à frente também, que lutam por isso, dizer, não, a partir de agora, vamos fazer uma política conjunta que é para apurar rigorosamente isso, como direitos humanos, etc. Talvez não fosse também vontade política dos governantes entrar nessa para ajudar nisso, tanto do governo federal como do governo estadual. Sem dúvida, Silvio. Sem dúvida que falta vontade política de combater isso. Isso não é uma coisa que não possa ser combatida. Evidentemente, se você tiver isso, se você se transferir para a Europa, você pode ver que os casos de homicídio vitimando criança e adolescente lá na Europa são imediatamente apurados e os autores são identificados e são julgados e a maioria condenados. Aqui falta vontade política, que se traduz pela escassez de recurso, né? Se traduz pela escassez de recursos. Eu vou lhe dar um exemplo que demonstra de forma muito clara, Diana, o que ocorre. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem 34 anos. 34 anos. Pois bem, nesses 34 anos, foi criada na Bahia apenas uma delegacia especializada nos crimes contra a criança e adolescente. Nesses 34 anos. Só uma, né? Só uma. Desde que o SEDECA foi fundado, que nós, comigo à frente, na maioria desse tempo, né, pleiteia junto ao governo a criação de delegacias, não nos 417 municípios, né, nós temos 417 417. E aí você veja, só tem uma delegacia na capital, Salvador. Mesmo assim, carente. Onde é que fica? Fica em Brotas. Fica em Brotas. Eu nem sabia dessa delegacia em Brotas. Pois é, tem uma delegacia ali, com fragilidades. Então, nós somos responsáveis, não impedir nem exigir do governo que criasse 417 delegacias. Não. Pelo menos o que nós temos proposto regiões, ao longo desse tempo é em cidades polos. Sim, polos cidades é isso. Polos, tipo Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Barresta, Vitória da Conquista, Itapetinga, Paulo Afonso. Quer dizer, umas 10 delegacias. Esse é o nosso pleito. Há anos, 30 anos, continua esse pleito sem ser atendido. Então, tivesse uma delegacia especializada onde ela pudesse se envolver diretamente na apuração, nós teríamos uma situação diferente. Isso, o que é que falta para isso? Vontade política que determine isso. Vamos criar 10 delegacias da criança e do adolescente. Não se cria. E aí nós continuamos com essa precariedade na apuração e vai também para o judiciário. O nosso judiciário também é muito lento. Nós temos casos, por exemplo, não sei se você lembra, mas deve ter 12 a 13 anos, de um caso de um adolescente que foi assassinado no Nordeste de Amaralina. Lembro desse Lembra, né? Ele em cima, na casa, no quarto, coitado, para dormir. Foi uma bala perdida. Uma bala chamada bala perdida. Chamada bala perdida. Chamada bala perdida. Mas como é que um policial, foi policiais. Foi policiais. Atira para um bairro super populoso. Atira, entendeu? Com coisa meio enviesada. Ninguém foi preso até hoje. Ninguém foi preso, foi julgado. Então, decorrido, foi 13 anos, salvo engano, 13 anos para ter o julgamento do que apertou o gatilho. Porque os outros participaram também. Mas quem foi a júri foi aquele que apertou o gatilho. Pois bem, 13 anos, ele foi julgado, foi condenado, mas continua respondendo em liberdade, né? para a tristeza da família, que lá estava no júri e saiu de lá com a ideia de que ele sairia de lá para o penitenciário. Não, ele sai em liberdade e continua em liberdade porque tem os recursos, não é, garantido por lei, e evidentemente que o advogado dele recorreu e está sendo respondido. Isso eu estou lhe dizendo 13 anos. Mas evidentemente que tem outros que têm bem mais, né? E aí já foi pior essa questão, porque lá atrás, nos primeiros 10 anos do SEDECA,
muitos crimes prescreviam. Prescrever os crimes tem um determinado tempo estabelecido em lei para serem apurados e julgados. Não sendo apurados, passa esse tempo... É arquivado. Ele é arquivado. Arquivado. Quer dizer, o acusado não é inocentado, não é inocentado. Não é inocentado. Não é inocentado. Mas o processo vai arquivado. Então, era um grande número. A maioria dos acusados, dos criminosos, não eram julgados, porque o processo vencia. Nós, SEDECA, diga-se de passagem, fomos ao presidente do Tribunal Regional de Justiça e fizemos ver a ele a necessidade de criar uma vara especial para julgar esses casos. Ele foi muito solícito, muito compreensivo e criou uma vara. Então, Salvador a Bahia passou a ter uma vara especial para julgar os crimes contra criança e adolescente. Então, é um homicídio de criança e adolescente. Não vai para... Porque acontecia o seguinte, os crimes contra criança e adolescente iam para o rol de todos os crimes. E aí, como a maioria desses criminosos, né, contra criança e adolescente não eram presos em flagrante, eles ficavam soltos. E diz a legislação que deve-se dar a prioridade para julgamento aos chamados réus presos. Então, aqueles homicidas que tinham cometido crime e tinham sido presos em flagrante ou presos logo depois, tinham prioridade para a marcação do júri. E aí, por isso, a maioria não eram julgados. A partir daí, implantou-se na Bahia, que passou a ser do segundo estado, salvo engano, no Brasil, a ter uma vara especializada. Graças à reivindicação do SEDECA. Graças à reivindicação do SEDECA, que constatou, um ano depois, de que, apesar de ter uma vara, continuava alguns casos, né, de processos que eram prescritos. Então, nós voltamos ao presidente do tribunal e ele, mais uma vez, se sensibilizou e criou uma segunda vara. Então, a Bahia, salvo engano, é o único estado no Brasil que tem duas varas especializadas nos crimes contra a criança e adolescente. Com isso, evidentemente que hoje praticamente não se tem prescrição. O cara vai a júri. Se não tiver prova, ele é absolvido. Se tiver prova, ele é condenado. Mas você veja a importância de uma entidadezinha modesta, né, para a mudança. Que mudança ocorreu? Né? Foi uma mudança muito significativa nessa questão da apuração e no julgamento dos criminosos. Né? Evidentemente que isso podia ser feito num sentido mais amplo aí pelo Executivo, né, não pelo Judiciário. O Judiciário fez a sua parte. Mas, apesar disso, ainda se consome muito tempo. A justiça na Bahia e no Brasil é muito lenta. E a gente diz, justiça lenta não é justiça, não se faz justiça. É isso, Valdemar. E, na verdade, em todos os setores da sociedade, quando se trata de justiça, tem essa lentidão. Mas, Valdemar, a gente não está aqui para falar só da parte política e da parte que ele domina, que é a questão da criança e do adolescente, a entidade que ele ajudou a fundar. Mas ele também é um representante, um líder, né, um grande articulador de movimentos sociais, né, e ele fala isso como ninguém, né, e ele está aqui porque eu estava achando importante, porque Valdemar agora ele puxou uma nova, não sei se é entidade, ele vai dizer agora, né, que agrega todos os movimentos sociais. É isso, Valdemar? Você que é o articulador disso. Uhum. Que entidade é essa? O que é que essa entidade faz? Para que está aí? Olha, Silvio, lá atrás, na década de 90, né? Aliás, na década de... Foi 79, eu estou em 90. 79. 79, 80. Nós estamos em plena época da ditadura. Uhum. Né? E eu, com mais um grupo de uns 8, uns 10 líderes comunitários, vimos a necessidade de criar uma entidade que agregasse, que nos agregasse, porque nós atuávamos de forma isolada. Então, reunimos lá e com 12 ou 13, salvo engano, 13 entidades, nós criamos a Federação de Associações de Bairros de Salvador, a famosa FABES, que marcou história aqui em Salvador. Você mesmo, bem jovem, participou ativamente lá, através da nossa
querida e inesquecível Antônia Garcia, líder comunitária da maior qualidade, residia em Plataforma, criou lá a ampla Associação de Moradores de Plataforma. Então, nós criamos a FABES, que ficou durante anos, né, sendo uma de articulação do movimento comunitário de Salvador com os governos, né? Éramos nós que encaminhávamos de forma coletiva, né, as grandes reivindicações do movimento. Então, nós tínhamos uma coordenação e tinham várias coordenações, né, ligadas à educação, à saúde, né, a transporte, à violência, a mulheres, e a partir daí, então, essas entidades voltavam. Nós chegamos a ter mais de 300 entidades, mais de 300, quer dizer, não é pouco o número. Tínhamos uma vida muito ativa, né, influenciamos muito aqui nessa cidade, conseguimos muitas vitórias, né, mas de uns anos para cá, você sabe, do governo Sarney, no governo Sarney instituiu-se o famoso programa do leite, né? Programa do leite e da cesta... Ticket do leite. Ticket do leite e da cesta básica. Aquilo foi um horror, foi benéfico para uma boa parcela da comunidade, muito carente, mas foi um horror, foi um tiro no pé do movimento comunitário. Porque as associações de moradores que têm como característica principal, ou melhor, reivindicação principal, objetivo da existência, é exatamente a melhoria das condições de vida da comunidade que ela representa, né? Esse é o objetivo principal da associação. Com o advento do ticket do leite e da cesta básica, passou a ser uma distribuidora de ticket de leite e de cesta básica. Então, começou-se a descaracterizar as pessoas que iam antigamente discutir a necessidade de criar-se um posto médico, uma escola comunitária, um posto um posto da Secretaria de Segurança Pública, passou aí só para marcar presença e receber o ticket do no leite. Final do mês o ticket do leite e a cesta básica. Então você via entidades que reunia 30 pessoas, 40 nas suas reuniões, passar a reunir 100, 150 pessoas, encher a casa, porque variava. Se o dirigente da entidade conseguia 100 tickets de leite, ele tinha garantido, no mínimo, 100 pessoas nas suas assembleias. Então, nós, na época, não atentamos para isso. Então, descaracterizou o papel principal das associações de moradores. Resultado, quando chega ao fim o programa do ticket do leite da cesta básica, ocorreu um esvaziamento terrível no movimento comunitário, né? Porque as pessoas desacostumaram a utilizar o espaço da associação para reivindicar melhoria para o seu bairro. E, então, elas fragilizaram, e até hoje eu posso lhe dizer, porque até hoje eu participo, né? Na época, eu era presidente da Associação de Moradores da Fazenda Grande do Retiro, foi nessa condição que eu assumi a primeira coordenação da FABES, teve a minha participação. E eu permaneci na FABES por mais de... E hoje ainda existe essa FABES? A FABES, eu posso dizer que na prática não existe. Formalmente ela existe. Mas nós, desiludidos com a permanência na direção da FABES há mais de 16 anos, de um só grupo, e esse grupo, a cada ano que apresentava uma candidatura e tinha uma administração, era uma administração pior do que a outra. Então, foi enfraquecendo a FABES, nós tínhamos reuniões quinzenais, passou a não ter, e foi enfraquecendo. E eu tentei, na última eleição que houve, tentei com esse grupo, o comando desse grupo, fazer com que eles não se candidatassem mais uma vez. Sim. E passasse a presidência para um outro segmento, para outras pessoas. Não consegui isso. Então, eu não ia permanecer sendo cúmplice de um assassinato de uma entidade tão vigorosa, tão importante como foi a FABES. Aí vem a ideia de fazer uma outra. Lá saímos, fiquemos quase uns 2 anos sem participar de nenhuma entidade, aí veio a ideia que eu já tinha de criar uma entidade, primeiro, geograficamente mais ampla. A FABES era uma federação de associações de bairro de Salvador. De Salvador. E aí nossa ideia era criar uma federação
de entidades, e aí veja que não é uma federação de associação de bairro, é uma federação de entidades no estado como um todo. Muito bom. Então foi criada essa federação, que ela abarca todo o estado, e ela não só absorve associações de moradores, mas absorve também grupos de mães, liga de futebol, liga de vôlei, grupo de jovens, grupos de idosos, grupos de religiosos. Tudo isso ela abarca no seu E estatuto. qual é o objetivo, Valdemar? Qual é o objetivo dessa nova entidade? Como é o nome dela? O objetivo dela é o mesmo da federação de antes ou tem coisas mais novas que vocês resolveram trazer por conta do tempo de hoje? Silvio, eu diria que uma das finalidades dessa entidade, que nós chamamos a EBA, é a associação... A EBA, é isso? É Federação de Associações do Estado da Bahia, FAEBA. Federação de Associações do Estado da Bahia. Então, como o nome está dito, né? Federação de Associação do Estado da Bahia. De associações de moradores, de associações. Então, qualquer associação que haja, entendeu, pode se inscrever lá. Nós fundamos em junho último, né, estamos no processo de regularização junto à Receita Federal para termos o nosso CNPJ de regulamentação junto ao Estatuto, e ela tem a pretensão também de tentar reorganizar o movimento comunitário no nosso estado. Fazer encontros... Está fraco. Fraco, muito fraco. O movimento comunitário... O que é que você atribui isso? Porque, olha bem, o governo que está aí, federal e estadual, são governos de esquerda. Então, a maioria das pessoas que estão nesses governos, tanto do federal como estadual, foram pessoas militantes. Então, talvez isso tenha sido uma transferência, ou seja, os militantes que hoje são gestores, eles amorteceram, eles se enfraqueceram, porque, na verdade, pensando assim, era para estar forte o movimento comunitário, por conta dessas pessoas que já foram estar no governo. Então, era para estar dando injeção de ânimo. E por que enfraqueceu assim? Me fala um pouco disso. Você acha o quê? Que os antigos se acomodaram depois que foram para o poder? É isso? Ou seja, começou a comer caviar, tomar uísque, e aí a luta amorteceu? Ou que negócio é esse? Veja bem, o que nós temos de atribuir aí é um chamado desencanto da base. Quer dizer, os moradores perderam o que eu atribuo, perderam a confiança na capacidade das associações de obterem vitórias nas suas lutas. Então, eles estão desanimados, né? Se desiludiram, desanimados. Então, você não consegue, por mais forte que você tenha, que você seja um bom líder, mas se a base, chamada base, quer dizer, os moradores não prestigiam, você marca uma reunião. Eu, por exemplo, tinha um exemplo que me dou para isso. Eu me mantenho até hoje vinculado à associação lá, que está inerte também, é uma que está inerte, da Fazenda Grande, bairro que eu moro. Parada. Já foi tão ativa, graças àquela entidade, nós conseguimos várias vitórias. Hoje em dia está lá fechada, não reúne ninguém, apesar de ter um prédio próprio de 2 pavimentos, mas não reúne. E assim é em toda a cidade. O que você encontra de associação... Ou seja, está todo mundo desencantado, né? Desencantado. Esse desencanto, o que a gente pretende é voltar a encantar essas pessoas, voltar a fazer com que essa população acredite na sua capacidade de conseguir vitórias nas suas reivindicações. Isso é o que a gente precisa, porque agora está tudo concentrado em cima dos vereadores, principalmente dos vereadores, mas também dos deputados e tal. Quer dizer, nós voltamos a uma coisa lá antes da ditadura. Mas tem os deputados, ou seja, os políticos de esquerda. Por exemplo, tem a deputada federal Letícia da Mata, que é uma das que também reforça essa questão dos movimentos sociais, de mulheres, etc., que eu vejo sempre a ação dela em relação a isso. Ela e outros não reforçam esse movimento, ou seja, aliás, você é amigo de Lídice, Valdemar? Lídice da Mata?
Você é amigo dela? Sou amigo. Nós fomos colegas na Câmara de Vereadores na década de 80, né? Ela fazia o movimento estudantil, eu fazia o movimento comunitário, mas nós nos topávamos, né? Depois ela foi vereadora, eu fui vereador também com ela. Depois ela prosseguiu, foi deputada federal e tal, mas desde 80 que eu tenho, da década de 80 que eu tenho essa relação com ela, que a cada dia se fortalece. Lídice, eu posso dizer que é independente de ser minha amiga, que é uma referência da política baiana e brasileira, né? Uma pessoa com compromisso, muito dedicada, dedicadíssima, né? Eficiente, competente. É um exemplo de política. É de nós, se a gente tivesse umas 100 Lídice, essa situação seria diferente. Não só Lídice, mas outros companheiros também reforçam essa luta. Sempre que procurados, reforçam, auxiliam. Mas eu digo, mas não é uma tarefa para uma deputada, para um deputado, para 4 ou 5 deputadas. Essa tarefa de reorganizar o movimento comunitário, de fazer ressurgir com força o movimento comunitário. Isso é tarefa para centenas ou milhares de mãos. E é isso que a gente está tentando, sensibilizar esses companheiros, principalmente no interior do Estado, para que a gente tenha núcleos nessas cidades. E a gente possa, por exemplo, realizar um grande encontro regional em Conquista, envolvendo aqueles municípios todos, um encontro regional em Barreiras, lá, um encontro regional em Porto Seguro, e aí atrair essas associações daquelas cidades circunvizinhas. Isso não é tarefa de um parlamentar. O parlamentar pode nos ajudar, por exemplo, para a efetivação desse encontro, nós vamos ter despesas. O parlamentar pode nos ajudar com isso e prestigiar, se fazendo presente no dia do encontro. Fortalece. Isso Lídice, não só Lídice, justiça se lhe faça. Lídice e mais alguns companheiros, não muitos, mas fazem isso, né? A deputada Fabíola também é uma deputada estadual que também tem essa sensibilidade. Vereador Silvio Humberto também e outros vereadores. Nós temos uma companheira que agora voltou a se eleger, né, que foi deputada, que era da FABES, né? Ladilce. A companheira Ladilce, graças a Deus, só fiquei muito feliz com a eleição. Ela perdeu a eleição passada, mas conseguiu retomar o mandato agora, que é uma pessoa muito comprometida com essa luta das comunidades, né? Então, a federação se propõe a isso. E se propõe a mostrar que nós unidos temos muita força. Se nós nos unirmos, nós temos muita força. Isoladamente, uma federação, uma FAB só tem uma força mais relativa. Agora a FAB está muito enfraquecida, porque, a meu julgamento, só existe teoricamente, né? Na prática não existe. E o que como é que você vê, ainda nessa área social, você está mostrando que tem uma experiência muito grande, esse novo governo Lula, esse terceiro governo Lula, né? Ciro costuma dizer que Lula ajudou a eleger Bolsonaro. E Bolsonaro, agora, alguns dizem também que trouxe Lula de volta. Como é que você vê esse jogo aí, essa confusão, agora aquela coisa de prende Bolsonaro, solta Bolsonaro, né? Como você vê essa conjuntura nacional? Você acha que o Lula está fazendo um bom governo? Né? Esse governo dele está melhor do que os outros? Olha, Silvio, eu diria, eu tinha uma admiração por Ciro Gomes. Assisti algumas das suas palestras, ele é um cara muito qualificado, né? Um economista muito qualificado. Mas acho que ele perdeu o rumo da história com essas derrotas que ele teve. Ele passou a ser uma metralhadora giratória, entendeu? Ele passou a ser uma metralhadora giratória e ele exagera nas críticas. Deixaram de ser críticas, são acusações que muitas delas são infundadas. Então ele perdeu, a meu julgamento, para minha tristeza, né? Porque eu, como disse, era um admirador dele, perdeu a credibilidade. Hoje o que Ciro fala, a maioria das pessoas não dão importância, né? Não dão importância. Então ele diz assim, o pessoal do PT todo é ladrão, corrupto, são todos ladrões, desde o militante até a cúpula. Eu provo e tal. Evidentemente que é um exagero. Evidentemente que é um exagero. Não estou aqui, não tenho, mesmo porque não sou do PT, e nem tenho procuração para defender o PT. Mas evidentemente que Ciro exagera. Tanto que ele tem, cada vez que passa, e a população reconhece isso, que ele tem diminuído
a votação dele. Essa última foi um horror para ele, né? Perdeu até no próprio estado dele, o Ceará, ele perdeu espaço. Se fosse candidato agora a prefeito de Fortaleza, possivelmente não se elegeria, quanto mais governador. Ele que já foi prefeito, já foi governador. Então, nesse aspecto, eu acho que Ciro é um economista competente, mas perdeu o rumo da história e se tornou um livre atirador, entendeu? O governo Lula, eu acho que Lula, e muita gente não atenta para isso, Lula enfrenta uma grande dificuldade, que é o Congresso. O governo é minoritário, muito minoritário no governo. E como nós tivemos uma Constituição que foi elaborada para a implantação de um parlamentarismo, quer dizer, ela foi construída para que a gente passasse do sistema presidencialista para um sistema parlamentarista. Já no final, se desistiu desse intento, né? Se manteve o presidencialismo, mas com um Congresso super, hiper forte. Nada se faz se não tiver o aval do Congresso. E eles passam, e esse Congresso, por exemplo, que nós elegemos, é péssimo, é péssimo. É um Congresso formado, na sua grande maioria, de direita radical, os bolsonaristas, direita radical, né, esses, de direita, né, não radical, uma direita palatável e tal, e centro. Então, ele tem essa dificuldade. Você veja que ele teve de compor e assegurar ministérios para essa turma, para ter a mínima capacidade de administrar o país. Mas, mesmo assim, volta e meia, eles impõem derrotas a Lula. Então, é evidente que eu acho que, se fizer um comparativo dos 2 anos de Bolsonaro, 2019 e 2020, né? Aliás, ele foi 2019 e 2020, e fizer um comparativo com Lula, os 2 anos, vai se ver que tem uma grande diferença. Se você for para a área de educação, para a área de saúde, para a área de cultura, você vê que tem uma grande, grande diferença. O investimento de Lula na área de educação é N vezes maior. Tem tido uma grande vantagem também, está dando continuidade às obras que estavam ainda incompletas, né? Tem dado alguma prioridade, acho que devia dar mais, porque nós somos muito carentes, somos muito dependentes do transporte rodoviário, que todo mundo sabe que é caro. Então, nós temos de caminhar para um transporte ferroviário, que é coisa que o governo Lula está investindo maciçamente. Acho que devia investir mais, mas está seguindo a FIOL, que vai ligar lá Porto de Ilhéus, construindo o Porto de Ilhéus, que vai cruzar praticamente vários estados e tal. Então, eu acho que nesse aspecto de educação, de saúde, de tecnologia, o governo Lula está bem. Agora, podia estar melhor se tivesse um Congresso afinado com ele, né? Mas, sem sombra de dúvida, e na área da cultura, principalmente, avanços muito significativos. Vindo aqui, Valdemar, para o Estado, o pessoal está criticando muito o governo Jerônimo por conta da violência, ou seja, é o que se fala hoje na cidade, principalmente os adversários políticos dele. Qual é a sugestão, talvez você aqui, quem sabe isso não caia no WhatsApp do governador, você tem assim em mente uma sugestão para diminuir a violência no estado da Bahia, que às vezes se desponta como 3º, 2º, em lugar em violência nacionalmente? Ou você acha que isso é uma coisa crônica, que não tem jeito, que é isso mesmo? O que é que você sugeriria ao governador, ou o que é que você acha dessa situação? Ou se é coisa da oposição? Não. A oposição, por vezes, exagera na dose, mas, evidentemente, que eles apontam dados. Sim, os estudos estão aí, né? Os estudos estão aí, que apontam a Bahia como um dos estados mais violentos, como um estado que tem, por exemplo, o maior percentual de homicídios, né? De homicídios. Então, isso, grave, eu atribuo, acho que tem jeito, sim. Não existe problema insolúvel. Os problemas existem para serem resolvidos.
Agora, não digo defender o governador Jerônimo, mas não houve, na parte dele, aliás, houve uma redução, né? Houve uma redução de crimes contra a vida, de homicídios, nesse último 2023. Uma redução significativa, de 11%. Mas nós precisamos também, no que diz respeito à polícia, principalmente à polícia militar, a mudar essa compreensão, mudar essa forma de agir. A polícia, muitas vezes, tem muita gente, né, muitos jovens mortos pela polícia. A polícia militar é uma das polícias que mais mata. A polícia militar da Bahia mata mais do que a polícia militar de São Paulo. E você veja o que São Paulo tem de população. É talvez 3 vezes mais ou 4 vezes mais da Bahia. Dado que isso está indo para o ar, viu, Valdemar? Está indo para o ar essa... Eu sei que é estatística e TI, mas não tem problema isso pro ar, não. Você fala sem medo de errar. Não, sem medo de errar. São dados, estatísticas são dados absolutos. Então, é uma polícia que mata, mas então, como eu digo assim, por vezes a polícia chega nessa comunidade e tem 2 formas de agir. Isso é que é uma coisa que eu não me conformo. A polícia não age da mesma forma na cidade como um todo. Sim. A forma de Nobres, agir, por exemplo... A forma de agir da polícia é de uma forma. No subúrbio, Plataforma, Paripe, Cotos e tal, Fazenda Cotos, Valéria, Pirajá, Fazenda Grande do Retiro, Pernambués, é uma. É a de chegar e cometer arbitrariedade, violência. Né? Violência. Eu perguntei isso Chega muitas vezes atirando primeiro para depois conversar. Eu perguntei isso nessa mesa aqui, né, o nosso colega ali viu, ao coronel Sturário. E ele concordou, ele disse que realmente tem alguns companheiros dele que exagera. Que primeiro faz para depois procurar saber como é que está fazendo. Sem dúvida que é. Então, eles têm isso tudo de desrespeito, de agressão gratuita, desnecessária, entendeu? Chegam atirando. Porque um marginal saiu, pelo amor de Deus, se um marginal cometeu um assalto, uma coisa que ele fugiu, não atire sem ter a segurança de que essa bala pode desviar e pegar numa pessoa e matar. Né? Então, são crianças que são mortas por bala perdida, disparada por policiais, porque estava perseguindo um marginal. Deixa o cara ir embora, mas não atire. Se esse tiro coloca em risco a vida de uma pessoa. De uma senhora de idade, de uma criança. Pessoa. Qualquer, pode ser uma senhora, pode ser um adulto, pode ser um jovem, pode ser um adolescente. Colocou em risco, não atire. Entendeu? Então, essa tinha de ser a orientação básica do comandante. Eu, se fosse comandante, daria essa ordem. Só atirem se não houver o mínimo risco de atingir uma outra pessoa então, que não o marginal. Essa é uma das sugestões que você dá diretamente para o comandante. Olha, avisa seu pessoal que se colocar em risco alguém que não atire. Que não atire. Se não, mas a forma de detê-lo, deixa o cara fugir e depois, com sua capacidade técnica, não é? Identifique quem é o marginal que cometeu esse assalto. E ou para o governador, qual seria o político que deveria implementar para diminuir a violência na Bahia? Eu dizer um negócio. Não é aumentando o efetivo policial que nós vamos combater nem viatura, né? Nem viatura, há tantas viaturas, há 50 fuzis, 100 fuzis. Não é isso que vai decidir. É preciso que seja tratado a questão da violência, entendeu? Com uma abrangência que envolva não só a segurança, mas que envolva também a questão da saúde, a questão da educação, a questão da cultura, a questão do trabalho. É preciso que o governo haja de forma conjunta, entendeu? Na cidade como um todo, ou nas cidades, para propiciar isso. Educação, fundamental. E a cultura também, É cultura, trabalho, precisa dar trabalho para esse povo, principalmente para esses jovens. Esses meninos concluem o segundo grau e ficam sem ter possibilidade de se empregar. E é uma tentação, porque o traficante está ali, olha, se você não precisa sair daqui não, do bairro não, basta você ficar aqui, agora vai vendendo aqui, no final do dia eu lhe dou R$100. É uma tentação.
Então, essa cooptação que se dá em larga escala nos bairros periféricos poderiam acabar ou pelo menos reduzir substancialmente se a esses jovens fosse dada a oportunidade de emprego. Então, uma política de primeiro emprego do governador disse assim: quem empregar a empresa que empregar 50 jovens vai ter uma redução, entendeu? No imposto. No imposto. Quem der o primeiro emprego, ter a assinatura na carteira, a primeira assinatura na carteira do trabalho, já seria uma. Mas educação, qualificação, qualificar essa juventude. Esse menino sai do curso com o 2º grau sem uma qualificação. Então, vamos qualificar esses jovens para que eles possam ter uma oportunidade de se inserir no mercado de trabalho. Então, educação e empregabilidade, cultura. Você vê nesses bairros, você também transita muito e militou muito nos bairros, você sabe o que tem de cultura, de grupos culturais nesses bairros que não tem nenhum estímulo, zero estímulo. Precisa ter estímulo, precisa ter esses bairros. Todos eles tinham de ter uma casa da cultura, né? Onde essa juventude pudesse ir lá praticar dança. Pelo menos, né? Por região, né? Teatro e tal. Tem de ter isso. Pelo menos então, não é tratar, eu cansei de ir discutir violência. Aí, quando eu chegava lá para discutir violência, quem era que estava lá? O delegado e o comandante do batalhão. Não resolve. Não resolve. Não resolve. Quer dizer, essa era uma interpretação inteiramente equivocada. Então, é preciso que haja uma ação conjunta do governo, mas envolvendo todas as áreas. Então, tem de botar essas secretarias que eu aqui citei e outras, mas principalmente essas, né, para atuarem, envolver a comunidade, para atuarem no combate à violência. Olha, nós estamos aqui agora finalizando o nosso podcast, né, em conjunto com o Bahia, Notícia em Tempo Real. Nós estamos aqui finalizando com Valdemar Oliveira. Valdemar Oliveira foi fundador do SEDECA, advogado, líder popular, foi vereador dessa cidade há muitos anos. Ou seja, ele conhece a cidade como a palma da mão dele. Ele conhece a política de Salvador como a palma da mão dele. Tem várias autoridades que ele é próximo, sabe, da política, da atuação, etc, etc. Não tem quem não conheça Valdemar Oliveira em Salvador e no Brasil. Então, Vavá agora, conhecido carinhosamente como Vavá, ele vai estar com a palavra final, porque nós já estamos com o horário esgotado. Ele vai finalizar, né? E logo, logo nós vamos chamá-lo de novo aqui, né? Ele e alguém também dessa área para poder a gente estar fazendo esse bate-bola. A palavra é com você, Vavá. Silvio, eu quero agradecer, né, essa oportunidade que você me proporcionou de vir aqui conversar sobre Salvador, sobre a Bahia, né, sobre o Brasil também. Quando eu falo esses dados, essa questão da violência, isso se traduz também para todo o Brasil, né? Essa questão, por exemplo, finalizando, o SEDECA tem uma forte atuação, o tempo termina sendo curto, mas, por exemplo, o SEDECA tem um grande trabalho, uma grande ação no enfrentamento à violência sexual, né? Que é uma coisa terrível aqui. Quando eu falei de homicídio, é evidente que é um crime mais terrível do que a violência sexual, mas ela é muito marcante. E aqui na Bahia nós temos muito. E os nossos governos, tanto o governo estadual, e aí eu digo, tanto o governo estadual como o governo federal, pecam muito nesse aspecto. Não dão combate. Por exemplo, você vê o governo federal, a gente sabe que nas rodovias e tal, a violência, a exploração sexual, quer dizer, o pagamento é forte. Aí, de vez em quando, a Polícia Rodoviária Federal faz uma ação, aí prende 4, 5, e desaparece, fica 1 ano sem botar os pés de novo lá. Então, nesse aspecto também, tanto o governo estadual como o governo federal e o governo municipal, porque a prefeitura também tem responsabilidade, a gente procura que ações concretas a prefeitura municipal de Salvador tem nessa questão de enfrentamento à violência sexual. E ela é terrível, porque uma criança que sofre uma violência aos 4 anos, ela vai levar essa mazela para o resto da sua vida. Então, nós estamos aqui, costumo dizer, que eu sou apenas um velhinho teimoso. Eu sou insistente. Quando, aos 80 anos, eu me junto com alguns companheiros e fundo essa federação, que eu espero que tenha vida longa
e eficaz e sirva para estimular o movimento comunitário a sair desse marasmo que está há mais de 20 anos, entendeu? Ainda tenho, como diz, energia que Deus, graças a Deus, me deu e me dá, né, de estar nessa luta, esperando que os líderes comunitários dessa cidade, desse estado, se juntem a nós nesse esforço de retomar o valor do movimento comunitário. Isso é o que eu espero. E que os nossos governos, sendo mais aí o municipal, estadual, federal, tenham sensibilidade para propiciar uma melhor condição de vida para a nossa população. Que cada vez mais, por exemplo, eu nasci, como dizem, me criei na Fazenda Grande, andava lá a qualquer hora da noite. Hoje eu vejo meus amigos, meus companheiros, colegas, amigos da Fazenda Grande, 19 horas, 19h30, indo para casa porque se sentem inteiramente inseguros, permanecendo nos barzinhos que a gente ficava até meia-noite e tal. Então, a violência tomou conta da cidade como um todo e, mais ainda, espraiou-se pelo interior. Antigamente, você saía daqui da capital, ia para o interior, era uma tranquilidade, dormia de porta aberta. Isso acabou. Também no interior do estado, evidentemente, que não tem a força, a coisa aqui da capital. Mas o crime, a violência está espraiada por todo o estado. E é isso que nós pretendemos, com essa modesta entidade, contribuir, né? Com o governo, estamos aí não para fazer frente, não para só criticar, nós estamos para apontar caminhos, sugerir soluções. É isso que essa federação se propõe. Tá ok. Então, você que está nos ouvindo, obrigado pela audiência, obrigado, entrevistado Valdemar Oliveira. E nós estamos aqui, vamos passar nosso material. Você que quiser acompanhar, vai estar lá também no Bahia em tempo real, no Notícia em Tempo Real. E nós estaremos aqui na próxima quarta-feira, o mesmo horário. Tá? Eu conto com você. Um abraço.